Presidente, senhoras e senhores vereadores, munícipes, jornalistas, funcionários da autarquia, queria colocar 5 questões diferentes. Uma tem a ver com medidas tomadas face às situações decorrentes da elevada pluviosidade na passada semana. Como foi público, nas instalações oficinais do SEMTUC chovia intensamente e no Centro de Saúde Norton de Matos, um edifício que desde a Delegação de Competências para as Autarquias está sob a responsabilidade, portanto, gestão, responsabilidade da autarquia, o estado da cobertura de parte do edifício permitiu a infiltração de água, levando à suspensão de consultas numa das unidades de saúde familiar. A questão que se coloca é que medidas estão a ser tomadas. Os serviços da Câmara estão espalhados por muitos edifícios, mesmo muitos, estando vários destes degradados, não é de agora, não é desde o início deste mandato, como é óbvio, em alguns casos é há décadas, afetando seriamente as condições de trabalho. Desde logo, como é por todos conhecido, o próprio edifício onde nos encontramos agora, este edifício principal, tem sérios problemas e infiltrações de água, como aliás tem sido várias vezes repetido. Há muito que a CDU insiste na necessidade de priorizar a intervenção nos edifícios municipais. Inclusivamente, em sede de discussão da SGOP e Orçamento Municipal, a CDU insistiu na intervenção na requalificação de instalações, não tendo sido considerado como uma prioridade. Entendemos que era necessário, naturalmente, de forma gradual, ir avançando na intervenção de vários destes espaços. Na verdade, acentua-se a degradação de múltiplos edifícios, sendo cada vez mais difíceis as condições de trabalho dos nossos funcionários. Uma segunda questão tem a ver com um alerta de vários moradores, um pedido de intervenção, um pedido de posição por parte da Câmara, moradores da Rua de Baixo, na Casa Branca, que mais uma vez, há poucos dias atrás, vieram apelar a que a Câmara possa ter uma intervenção urgente que evite as inundações decorrentes das obras públicas pela Metro Mondego junto às suas casas. Uma vala junto às habitações na Rua de Baixo entope frequentemente, com lixo e canas, afetando os moradores, que por diversas vezes, é também uma situação já com alguns meses, têm vindo a reclamar junto do município, queixando-se inclusivamente de um jogo de empurra entre a Metro e as Águas de Coimbra. Pergunta-se qual é o ponto da situação relativamente a esta questão, o que está feito para resolver a situação. Eu julgo que, com certeza, terá sido respondido aos munícipes, mas como os munícipes nos interpelaram a todos, creio eu, gostaria também de ouvir aqui um ponto da situação. Uma outra questão prende-se com a Cooperativa de Habitação Mondego. Recordamos-nos que tem vindo a solicitar apoio municipal para o alargamento da sua intervenção, designadamente com a cedência de terrenos para construção de habitação. Este assunto tem sido amplamente discutido nos órgãos autárquicos, mereceu já a promessa de disponibilização de alguns terrenos, houve desenvolvimentos nesta questão, é o que se pergunta. Fala-se, entretanto, da possibilidade de construção pela cooperativa em terrenos municipais na Arregaça. O que há, de facto, nesta matéria? Estaremos de acordo, presumo eu, creio eu, em avançar no apoio às cooperativas de habitação, como fundamental, sobretudo na época em que a falta de habitação acessível se assume como um dos mais dramáticos problemas para os cidadãos. Quarto assunto, relativamente também a uma queixa de moradores da Rua 1º de Maio, na Pedrulha. O próprio condomínio do prédio, para além dos moradores, onde está instalada uma lavandaria, tem-se queixado de forte perturbação por ruídos para lá das horas permitidas, de fumos, de vapores permanentes que sobem para as habitações e impossibilitam aos moradores a abertura de janelas, enfim, um modo de vida normal, como todos esperam, como nós também esperamos. O problema é já antigo, já recorreram à Câmara, sendo certo, não há dúvida, que esta não é uma questão de fácil resolução, muito menos apenas pelo Executivo, naturalmente implica outras instâncias, mas, em todo caso, e sendo certo que os ministros também já se dirigiram à Câmara, a questão que aqui deixo é também relativamente a estes moradores que sofrem as consequências desta atividade no prédio, o que é que a Câmara já fez para solucionar o problema, qual é o ponto da situação relativamente a esta questão. Uma última questão que se prende com termos tido conhecimento
de situações problemáticas com a cedência de espaços nas escolas do Concelho para a realização de atividades culturais, nomeadamente para ensaios de coros e de algumas associações. São-nos reportadas situações de cobrança de pagamentos com retroativos, sem que conhecimento prévio, ou pelo menos com algumas dúvidas por parte das entidades que recorrem à cedência destes espaços. Enfim, portanto, a Câmara, recordemos-lo, apoia diversas entidades, como é óbvio, através do apoio ao associativismo cultural, mas ao exigir pagamento pela utilização destes espaços, não está a anular o apoio que é concedido. Não deverá o apoio cedido passar também pela assistência de espaços geridos e sob responsabilidade da autarquia? Há o que parece alguma confusão, pelo menos é isso que nos dizem, quanto a procedimentos, ou pelo menos relativamente à comunicação com estas entidades. Para o período de intervenção pública, aliás, aberto aos municípios, está agendada hoje, nesta mesma reunião, a inscrição, neste caso de uma tuna feminina, que parece ter semelhanças com esta situação reportada. Veremos, as pessoas vêm cá e ver se há, qual é a situação. Qual é, então, a perspectiva do município relativamente a este tipo de apoios? Há muito que a CDU defende, e não é só a CDU, há outras forças políticas que o têm vindo a defender, mas nós defendemos-lo claramente, a criação de um espaço municipal de utilização partilhada, dirigido às diversas entidades culturais do Concelho, sem sede ou sem espaços próprios para o desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente ensaios, enfim, e outro tipo de atividades, o que, quando existir, resolverá estas situações. Até lá, várias entidades dão conta de alguns problemas nesta matéria. Qual é o ponto da situação? Muito obrigado.